Essa aula tem como objetivo mostrar duas técnicas que podem ser utilizadas para reduzir o efeito do ruído de quantização, ou então, né, economizar bits no quantizador, mantendo a mesma relação sinal-ruído de quantização. Uma é chamada oversampling, a outra é o noise shaping, que é usado junto com o oversampling. Então nós vamos mostrar aqui primeiro o oversampling e depois mostrar como é que a gente pode usar o oversampling junto com o noise shaping. Então, para poder realizar essa análise, a gente vai fazer algumas considerações com relação ao nosso sinal de entrada. Nós vamos chamar ele de XGA, e vamos supor então que ele tem média nula, ele é estacionário no sentido amplo, é um processo estocástico com densidade espectral de potência, aí o φ de XA, e a autocorrelação φ minúscula de X a XA, limitado em frequência, ou seja, a partir de uma determinada frequência ωn, a densidade espectral de potência do sinal vai para zero. E aí nós vamos assumir que a gente está usando uma frequência de amostragem que é n vezes maior do que a frequência de amostragem necessária, a taxa de Nyquist, que poderia ser utilizada para amostrar esse sinal com frequência máxima ωn. Então n vai ser o nosso fator de sobreamostragem. Então esse aqui é o sistema que a gente vai considerar. Então a gente tem a parte de uma amostragem, que a gente seguida na quantização normal, e depois a gente faz aqui a decimação. Então, como a gente falou na suposição inicial, então a gente vai amostrar o sinal com uma frequência de amostragem n vezes maior do que aquela necessária, e aí depois vamos fazer a decimação para poder reduzir por um fator m. Então o fator m aqui dá o sample, que vai ser feito aqui após a gente utilizar o filtro anti-aliasing aqui, com frequência de corte π sub m. E aí nós vamos analisar qual que é a vantagem de fazer isso do ponto de vista do ruído de quantização, o que a gente ganha nesse sentido. Então, para a gente fazer essa análise, a gente vai utilizar, como outras vezes, o modelo do ruído aditivo. Então, onde a gente tem a quantização, a gente teria o bloco de quantização aqui, equivale, ao invés de ter um quantizador, equivale a gente somar o ruído de quantização. Então, matematicamente, as duas coisas são equivalentes. E aí nós vamos analisar aqui na saída, o XD, o efeito de cada uma dessas entradas aqui desses sistemas que a gente está vendo. Então a gente tem aqui o X de A, o sinal da entrada, e agora usando esse modelo do ruído aditivo, a gente considera o ruído como sendo uma outra entrada nesse sistema. E aí a gente vai ver aqui na saída as duas componentes, uma devida ao sinal e outra devida ao ruído de quantização. Então nós vamos analisar primeiro, ver o que acontece com esse sinal quando ele passa por esse todo sistema, chega aqui na saída, e depois analisar a parte do ruído aqui. Ver o que tem aqui nesse caminho, e analisar então o que acontece com a densidade espectral de potência de cada um deles na saída. Quando a gente observar aqui que a relação entre a entrada e a saída, para cada um desses sinais, tanto o sinal nosso de interesse, quanto o nosso ruído de quantização. Então, para a notação, a gente vai chamar aqui de φ, a autocorrelação do nosso sinal, e a densidade espectral de potência do sinal X de entrada. E lembrar então que a densidade espectral de potência é a transformada de Fourier da autocorrelação. Então, quando a gente vai analisar a autocorrelação do sinal discreto x, então a gente tem aqui a função de autocorrelação por um determinado instante m, a autocorrelação do sinal de x nesse instante m é o valor esperado de x vezes o xm, o x deslocado de m. Então essa é a autocorrelação do x no instante m, ou com n amostras, na verdade, com m amostras de deslocamento entre o x e o próprio x. E aí a gente vê quem que é o x de n. X de n
é a n-ésima amostra do nosso sinal, né? Então a gente tem que o x de n é o valor do sinal analógico no instante nt, e o x de n mais m é o valor do sinal analógico no instante n mais m vezes t, né? Então dá isso aqui. Então nós vamos substituir isso aqui nessa expressão aqui de cima. Então substituindo aqui, né, a gente chega nessa expressão. E analisando essa expressão, o que a gente vê? Que aqui a gente tem, né, o valor esperado do x de A e o outro x de A, e onde os dois estão, né, um está deslocado do outro, né, e essa distância, né, o deslocamento que um sofre em relação ao outro é de nt. Um que tem nt e o outro tem só n, e o outro tem só o nt aqui, né? E aqui tem o m vezes t. Então tem um deslocamento aí de um para o outro, né, de mt. Então o que a gente tem aqui na equação 89 é a autocorrelação do sinal analógico no instantes mt, no múltiplos, né, inteiros de t, mt. Então isso aqui é como se estivesse amostrando, né, a autocorrelação do sinal analógico. Então o que a gente pode falar, né, que a autocorrelação do sinal discreto x, né, é uma versão amostrada, né, da autocorrelação do sinal analógico. Então a gente chegou nessa relação, e a gente tem também, né, que a gente considerou que o nosso sinal ele é estacionário no sentido amplo. Então o que a gente vai ter? Que a energia do sinal discreto, né, vai ser igual à energia, né, do sinal analógico, né, considerando as amostras, né, nos múltiplos de t, né, que por sua vez vai ser igual à energia do sinal analógico. E as densidades espectrais de potência, né, são transformadas de Fourier da função de autocorrelação. Então a gente pode falar, né, como a gente disse que a autocorrelação do sinal discreto é a autocorrelação do sinal analógico amostrada, então a densidade espectral de potência do sinal discreto equivale à versão amostrada, né, a densidade espectral de potência da versão amostrada do sinal analógico. Quando a gente amostra o sinal, né, então aparece 1 sobre t e o somatório das réplicas deslocadas de um período de amostragem, que é exatamente o que está aqui, né, 1 sobre t e as réplicas espaçadas de múltiplos inteiros do período da frequência de amostragem. Então, como a densidade espectral de potência do sinal discreto é a versão amostrada do sinal da densidade espectral de potência do sinal contínuo, né, então basicamente eles vão ter, né, vai ter a mesma forma, né, só que vão ser réplicas, né, periódicas, né, com o período 2π, né, da mesma densidade espectral de potência, né, fazendo a transposição, né, do ômega contínuo para o discreto, né. Então, se a gente supõe que o nosso sinal tem essa densidade espectral de potência, o sinal analógico, o sinal discreto vai ter essa densidade espectral de potência, né, obviamente, né, com réplicas aí nos múltiplos de 2π. E quando e como teve a amostragem, aparece esse 1 sobre t, né? Então esse 1 sobre t aqui a gente pode, né, usar a relação aqui, né, entre, né, 2π sobre t é 2m ômega n, já que a gente está usando uma frequência de amostragem que é n vezes maior do que aquela necessária, né, que seria 2 ômega n. E aí então fazendo essa substituição de quem que é 1 sobre t, fica sendo ômega n m sobre π. E aí, como a gente utilizou uma frequência de amostragem m vezes maior do que é necessário, né, a frequência máxima do sinal, ao invés de estar em π, vai estar em π sobre m. Então, essa aí, né, fica sendo a densidade espectral de potência aí do nosso sinal x, né, para esse nosso exemplo. Então, a gente tem aqui que a densidade espectral de potência do nosso sinal amostrado, né, é nessa faixa nossa, né, ou até π também, né, seria a mesma coisa, né, mas com a frequência máxima agora é π sobre m, né, mas aí então nessa faixa onde está o sinal, a densidade espectral de potência do sinal discreto é igual à densidade espectral de potência do sinal amostrado, né, com essas pequenas mudanças aqui, né.
né, essa mudança de ômega, né, de ômega do contínuo para o discreto, né, que a gente, de ômega maiúsculo contínuo para ômega minúsculo discreto, e a mudança é o fator aqui que aparece 1 sobre t devido à amostragem. Então vamos ver aqui, né, a potência do sinal é a integral da densidade espectral de potência. Então a gente está aqui calculando a potência analógica, então a gente vai fazer a integral de menos infinito a infinito, mas efetivamente só vai ficar, né, o trecho onde há a energia do sinal, né, que é entre ωn menos ωn. Então essa é a potência do sinal analógico. A potência do sinal discreto é a mesma coisa, a integral, né, agora no domínio, menos π a π, da densidade espectral de potência do sinal discreto, que a gente viu no exemplo aqui anteriormente, né, que ela é igual a do analógico vezes 1 sobre t, né, e nessa faixa, né, que vai de π sub m a π e menos π sub m a menos π sub m, isso aqui é zero. Então a integral nossa pode se restringir a essa faixa, e dentro dessa faixa ela é exatamente isso aqui. Então a gente pode resolver a integral, e aí para resolver a integral a gente faz a mudança do ômega, né? Que a gente tem o ômega discreto, e a gente faz a mudança para o ômega contínuo. Então a gente usa aqui, né, a nossa relação de ômega contínuo é igual o discreto sobre t. Então onde tem aqui d ômega, né, fica sendo d ômega vezes t. Então o vezes t vai cancelar com esse 1 sobre t. E aqui o ômega sobre t, né, vira ômega. E a nossa frequência máxima, que era π sub m, né, vira o nosso ômega n. E aí essa relação que a gente chegou aqui agora é igual ao que a gente tinha aqui, né? Aqui na verdade está errado, é 1. Então a gente tem exatamente a mesma coisa. Então a gente pode concluir que a potência do sinal amostrado é igual à potência do sinal analógico. Então voltando aqui nessa figura, o que a gente viu aqui foi essa passagem aqui, né, do x de A para o x discreto. E a gente viu que a potência ali permanece inalterada. Aí agora, então esse passo aqui a gente vai considerar depois, né, essa outra entrada. Então esse aqui, o x vem direto aqui. E vamos considerar agora o nosso, a gente tem um filtro passa baixa e um downsampling. E agora a gente supôs ali que o nosso x ele é limitado em frequência, né, e com limite ali no π sub m. Então quando a gente encontrar aqui um filtro passa-baixas ideal com frequência de corte π sub m, o que vai acontecer é que não vai alterar nada o espectro, né, a densidade espectral de potência do x. Né, então a saída aqui, a gente vai ter a mesma densidade espectral de potência que a gente tinha aqui na entrada. Não vai alterar nada. Então a gente vai ter que analisar agora o efeito aqui do nosso downsampling, né? E aí agora a gente analisa o efeito do downsampling por um fator m. Então na saída após o downsampling por fator m, a densidade espectral de potência do nosso sinal aqui, né, é o φ do xdA. Como ele é um downsampling por um fator m, o que a gente vai ter é que na frequência esse downsampling equivale a gente fazer um estiramento, né, ao longo da frequência por um fator m e criar m cópias daquele espectro. Então é o que está exatamente aqui, né? A gente tem m cópias daquele espectro com um fator de escala aqui n, né? E tem a multiplicação aqui, né, por 1 sobre m. Então se a gente supôs, né, que o nosso sinal era limitado em frequência até o π sub m, ao fazer o downsampling por um fator m, né, dentro da faixa nossa de interesse, né, dentro da faixa de 0 a π, né, que é a representação tem a frequência de amostra sobre 2, né, que vai ficar essencialmente uma cópia exata, né, do nosso sinal. Não vai ocorrer eles, né, então o que a gente vai ter na saída aqui é exatamente uma cópia, né, uma réplica do sinal, né, com um fator ali 1 sobre m.
E para a gente calcular então a potência total na saída desse nosso sinal, né, XDA, então vamos calcular a potência, a integral da densidade espectral de potência. E aí a gente achou aqui que a densidade espectral de potência dele é esse aqui, então a gente substitui ele na integral. E como o nosso sinal é limitado em frequência, então a gente não precisa fazer a integral de menos π a π, basta fazer a integral de menos π sub m a π sub m. E aí o que a gente chegou aqui é exatamente, né, a densidade espectral de potência, a potência, né, do nosso x, né? A gente está integrando a densidade espectral de potência do x na faixa onde ele tem a energia, né, menos π sub m a π sub m, e aí o que a gente tem no final é a potência do x. Então a potência total da componente de sinal permanece a mesma enquanto atravessa todo o sistema, né, desde a entrada até chegar na saída, no XDA, a potência do sinal não se alterou ao longo desse sistema. Então agora vamos considerar, né, o que acontece com a componente do ruído. Então a gente vai assumir que o ruído, né, o L é ruído branco, estacionário no sentido amplo, a variância dela, né, o delta ao quadrado sobre 12, que é exatamente aquele valor que a gente tinha obtido quando a gente falou da quantização, né? A gente chegou nesse valor, né? Por isso que a gente está usando essa constante aqui. E aí, fazendo essa suposição, a função de autocorrelação e a densidade espectral de potência deles, né, vão ser dadas respectivamente dessa forma. Então, como ele é branco, a autocorrelação dele é um impulso, né? E o espectro é constante. E aqui nessa figura a gente tem a representação densidade espectral de potência do ruído, né, na linha pontilhada, comparativamente aí, né, com o nosso sinal que a gente tinha de exemplo. E aí a gente sabe, né, que o próximo passo, né, é passar pelo filtro passa-baixas e depois fazer um downsampling. Então quando a gente passar pelo filtro passa-baixas com frequência de corte π sub m, a gente já vê aqui que parte do ruído vai ser eliminada, né? Então essa parte aqui, né, essa energia do ruído vai ser perdida, né, no filtro passa-baixas. E aí intuitivamente a gente já vê aqui, né, que quanto maior for o fator de sobreamostragem M que for utilizado, quando a gente passar o filtro passa-baixas, a gente vai acabar eliminando uma parcela maior da energia do ruído, né, que aí, né, vamos supor que para esse nosso exemplo, né, aí teria aqui o π sub m, e aí vamos supor que o π estivesse aqui, né, então estaria o ruído, que o ruído tem a mesma energia. Então agora nesse exemplo aqui, a parcela do ruído que está entre π sub m e π sub n, né, é uma percentualmente, né, maior, então vai ter mais energia do ruído fora da faixa onde está o sinal, que é a nossa faixa de interesse, e que consequentemente será eliminada no processo de decimação, né? Então quando a gente vai calcular a potência do ruído na saída, né, vamos calcular a integral da densidade espectral de potência dele, né, de menos π a π, e como tem o filtro passa-baixas ideal no caminho, então a parte que está fora da faixa de menos π sub m a π sub m, né, vai ser eliminada. Então a integral vai poder se restringir a essa faixa de π sub m menos π sub n. A densidade espectral de potência é constante, né, sigma ao quadrado, e aí no final a gente tem aí, né, o valor da potência do ruído. Já que a gente tem aqui a constante pode sair para fora, né, fica a integral de 1, né, de menos π sub m dá 2π sub m, né? Então 2π cancela com 2π, fica só o m aqui embaixo. Então isso aí a gente pode observar graficamente, né? Depois de fazer a decimação, a gente vai ter que o ruído vai ter uma densidade espectral de potência plana ali, de menos π a π, né? Mas agora, né, aqui é sigma ao quadrado sobre m, né? Então apareceu um sobre m aqui, né? E aí a gente calcula em seguida a potência do ruído na saída. Então fica a integral de menos π a π, aí o valor constante
que a gente chegou nele, sigma quadrado sobre m. Então, tirando a constante para fora da integral, fica uma integral de menos π a π, que dá 2π, que cancela com 1 sobre 2π. Então, fica sigma quadrado sobre m. E usando o valor do sigma quadrado que a gente definiu, né, a gente chega em delta quadrado sobre 12m. Então a gente pode concluir que a potência do ruído de quantização reduziu por um fator m através do filtro de decimação, né, enquanto que a potência do sinal permaneceu inalterada. Então agora usando essa equação que a gente chegou no final, e usando, né, que a gente tinha o valor de delta como sendo isso aqui, né, xm sobre 2b, onde b é o número de bits do quantizador. Então, para uma dada potência de ruído de quantização, que a gente observa é que tem uma relação de compromisso entre o fator de sobreamostragem m e o parto de quantização delta. Então, se a gente quer manter fixo a potência do ruído de quantização, se a gente aumenta um, a gente pode diminuir o outro, né? E assim por diante. Vice-versa, né? E aí a gente pode chamar isso aqui de facilitar PE, né, a potência do ruído. Se a gente tirar o log na base 2 dos dois lados, então fica log de PE. Aí usando a propriedade do log, né, que é um produto, então fica, como ele está embaixo, né, no denominador, fica menos log de 12 e menos log base 2, né, de m, mais o 2 ali, o expoente, né? Então fica 2 vezes o log de xm e menos 2 vezes o log 2b. Então fica 2b e esse aqui dá 1. Vou colocar para cá, né? 1. Então, reescrevendo essa equação, fica essa aqui. E aí, separando o b de um lado. Então, o que a gente tem ali é uma relação onde a gente tem, se a gente fixar a potência do ruído de quantização, né, para uma mesma potência de ruído de quantização, esse termo depende do sinal, esse termo é constante, né, então a gente tem aqui um fator, né, menos meio log 2 de m. Então, para cada vez que a gente dobra o fator de sobreamostragem, né, dobrando o m, a gente precisa de meio bits a menos, né, para manter uma mesma relação sinal-ruído. Então, por exemplo, se m for igual a 4, a gente pode usar um bit a menos e obter a mesma relação sinal-ruído. Então, por isso que, como aqui é um fator meio, né, claro que a gente só dá para economizar aqui um número inteiro de bits, né. Então, nessa análise, a gente manteve a potência do ruído de quantização como sendo constante, né? Ou seja, manter uma mesma relação sinal-ruído de quantização, e a gente mostrou que aumentando a frequência de amostragem, né, o fator de sobreamostragem, né, o m, né, consequentemente aumentando a frequência de amostragem, né, a gente pode, né, economizar bits, né, usar menos bits no quantizador e obter a mesma relação sinal-ruído de quantização. E por outro lado também a gente poderia, né, ao invés de economizar bits, a gente poderia também melhorar a relação sinal-ruído de quantização, aumentando o fator m, né, de sobreamostragem, e mantendo o número de bits. E agora vamos ver uma outra técnica, né, que usa também a sobreamostragem, né, que é o noise shaping junto com sobreamostragem. Então, o objetivo dessa técnica noise shaping é modificar a conversão AD para que a densidade expectável de potência do ruído de quantização não seja mais uniforme, de forma que a gente coloca a maior parte dela fora da faixa nossa de interesse, né, que é a faixa onde está o sinal, né, que é entre menos π sobre m e π sobre m. Então, a ideia é que a gente vai usar uma sobreamostragem, né, como a gente fez antes, né, e usar uma decimação aqui na saída, e aí no meio a gente vai inserir isso aqui, né, onde a gente tem, então, vai fazer esse loop de retroalimentação onde tem um quantizador, né, onde a gente está inserindo aqui um integrador, e aqui o atraso,
Então a gente vai estar retroalimentando a saída do quantizador atrasada, né, para poder, né, comparar ela com a entrada X e integrando aqui. E vai ser integrar ela para depois quantizá-la. Então nós, para poder analisar esse sistema, a gente vai mais uma vez, né, usar o modelo do quantizador como sendo o modelo do ruído aditivo. E aí a gente vai considerar, né, esse sistema com as duas entradas. A gente tem a entrada do sinal e vai ter a entrada aqui do ruído aditivo aqui, do quantizador. Então esse é o modelo que a gente vai considerar, né, o quantizador como sendo esse modelo do ruído aditivo. Então a gente vai analisar, né, o que acontece com o sinal nesse sistema. Então a gente considera essa entrada e desconsidera essa, e depois a gente desconsidera essa entrada e considera o ruído como sendo a entrada. Então vamos analisar aqui o X como sendo a entrada, o Y a saída. Então vamos ver quem que é Y de Z. Então a gente está desconsiderando esse cara aqui. E aí Y de Z nada mais é que o que? 1 sobre 1 menos Z menos 1, né? Que é esse bloquinho que está aqui. E a gente vai multiplicar por essa diferença aqui, né? Que é o X menos o Z menos 1 vezes o Y. Então vamos isolar, né? Passar o Y para o outro lado. Deixar X de um lado, Y do outro. Então fica Y de Z. Aí na hora que eu passar para lá vai ser mais, né? Z menos 1. 1 menos Z menos 1. Y de Z. Igual X de Z sobre 1 menos Z menos 1. E agora ficou fácil. Então a gente multiplica, coloca o denominador comum, né? 1 menos Z menos 1 aqui, vezes o Y de Z, mais Z menos 1 Y de Z, que é igual que ele não mudou. Então agora esse termo a gente cancela com esse, fica só Y de Z. Aqui faltou o denominador, né? 1 menos Z menos 1. Então fica só, então no final das contas a gente ficou com Y de Z sobre 1 Z menos 1 igual X de Z, 1 menos Z menos 1. Então X igual a Y. Então esse sistema não altera em nada, né, a saída. Quando a gente não altera nada a entrada, né, quando a gente considera ali o X como entrada e o Y como saída. Então agora a gente tem que fazer a outra análise, né? A gente vai considerar o X como sendo a entrada, né? E aí a gente vai considerar que não existe ali o X, né? A única entrada vai ser o E. Então vamos fazer esse cálculo também. Então o que a gente vai ter ali? Então esse aqui a gente considera. Então a gente tem o E, o Y, né? Ele é o E mais o E de Z, mais 1 sobre 1 Z menos 1, vezes, o que está vindo aqui? É o Z menos, tem um menos aqui, Z menos 1 e o Y, né? Então eu vou trocar aqui o menos aqui, mais para menos, tem o Z a menos 1 e o Y. Então vamos passar para o outro lado, né, e juntar os Y's. Então fica, já vou multiplicar aqui, né, o denominador é 1 menos Z menos 1, então fica Y de Z, né, menos Z menos 1 Y de Z, menos, vai passar para lá, fica mais, né, Z menos 1 Y de Z. Então isso tudo dividido por 1 menos Z menos 1. Isso aqui é igual E de Z. E aí a gente pode, né, cancelar esses dois. Então, Y de Z
sobre E de Z, né, fica sendo 1 menos Z menos 1. Então a gente pode simplificar o sistema e ficar dessa forma aqui. Quando o x é a entrada, né, a gente tem um sistema que a função de transferência dele é 1. Quando o E é a entrada, o nosso sistema fica sendo esse aqui, 1 menos Z menos 1. Então, ó, simplificando esse sistema nessa forma. Então a gente tem, né, as funções de transferências como sendo 1 quando a entrada é x e 1 menos Z menos 1 quando a entrada é o E. Então, consequentemente, né, o y relativo ao x é o próprio x e a saída, né, quando o E é a entrada, é o E menos o E atrasado, né, que é o 1 menos o Z menos 1. E aí então a gente pode representar, né, o nosso y na saída como sendo a soma dos dois, né, a soma das duas parcelas, a parcela que vem do x e a parcela que vem do ruído de condensação. Então quando a gente analisa sob o ponto de vista do x, nada mudou. Sob o ponto de vista do ruído, agora a gente tem um sistema 1 menos Z menos 1. E a resposta em frequência desse sistema não é mais unitária, é 2 sen ao quadrado. Então, agora o ruído não vai ter mais o espectro plano, né? Ele vai ter agora essa densidade espectral de potência. E graficamente, né, a gente está observando aqui, né, como é que ficou a densidade espectral de potência do nosso ruído. E que a gente vê que, então, que a maior parte da energia do ruído agora não está mais, né, não tem mais muita energia nessa região, na região do sinal. A gente jogou grande parte da energia do sinal, do ruído para fora da faixa de onde está o nosso sinal, né, que é a nossa faixa de interesse. E aí, o próximo passo, que vai ser o filtro passa baixo, né, com frequência de corte π sub n, vai, consequentemente, eliminar um percentual maior da energia do ruído. Então vai ter esse filtro passa baixo com frequência de corte π sub m e depois um downsample por um fator m. Então, na saída final a gente vai observar isso aqui. Comparando aí a densidade espectral de potência, né, do nosso, o que vem relativo ao sinal, a gente vai estar representando aqui, então dá para ver que ele é inalterado. E a parte que vem do ruído, né, a maior parte dela não vai estar mais presente, né, já que o filtro passa baixos eliminou grande parte da energia do ruído de condensação. Então, para a gente calcular a potência do ruído na saída, a gente vai fazer essa integral, né, daquela função que a gente chegou, né, e dentro do intervalo, né, de menos π sub m a π sub m. Aliás, depois quando a gente faz o downsample já vira menos π a π, né? Então a gente tem aqui a densidade, a gente vai integrar a densidade espectral de potência do ruído para achar a potência de ruído de condensação na saída, né? E a fórmula que a gente utilizou, né, o do seno, né, essa fórmulazinha que chegou aqui, né, o 4 sigma quadrado sub m seno ao quadrado, né? O sigma a gente já tinha definido quem é o sigma, né, em função do delta, né? Então aqui já está substituindo quem é o sigma, utilizando quem é o delta, em função do delta. E aí, para fazer essa simplificar, né, a gente vai considerar que dentro daquela faixa nossa, né, com valores, se a gente considerar que o m é grande o suficiente, né, aquele seno que a gente vai ter é um seno do ângulo pequeno, né? Se o m for muito grande, um denominador muito grande, aquele ângulo do seno é um ângulo pequeno, e para senos de ângulo pequeno, o valor do seno é aproximadamente o valor do ângulo. Então, usando essa aproximação, né, a gente vai poder considerar que a potência do ruído de condensação fica sendo 1 sobre 36, delta quadrado, p quadrado, n ao cubo. E aí, a gente pode fazer o mesmo que a gente fez anteriormente, no outro caso, né, tirar o log na base 2 e isolar, né, o b. Então a gente chega agora nessa expressão, onde a gente tem também, né, alguns termos constantes, né, a gente tem um termo que depende apenas da característica do sinal, né, da extensão do sinal, a potência do ruído de condensação e o termo que depende do fator de oversampling.
Então, da mesma forma que o caso anterior, a gente vê que se a gente mantém a potência do ruído de quantização fixa, ou seja, mantendo a relação sinal ruído de quantização, a gente pode usar menos bits. No caso anterior, a gente tinha o fator que aparecia aqui multiplicando o termo em m, era meio, né? Agora é 3 meios. Então a gente vai poder economizar mais bits, né, para manter a mesma relação sinal ruído de quantização. Ou então, da mesma forma que a gente disse no outro caso, né, a gente pode também, né, ao invés de economizar bits, manter os mesmos bits e obter uma melhor relação sinal ruído de quantização. Então esse aqui é um quadro que tem no Oppenheimer, né, comparando, né, quantos bits ali podem ser economizados, né, para vários fatores M, no caso da quantização direta e no caso usando o noise shape, né, onde a gente coloca o quantizador dentro daquele loop para fazer o noise shape. E aquele sistema de noise shape a gente pode fazer ele em mais de uma etapa, né, mais de um estágio, né? Então, se colocar um segundo estágio seria esse sistema. O que vai acontecer é que aquela função de transferência, né, vai aparecer agora em 2 aqui, e aí consequentemente, né, a densidade espectral de potência do ruído vai aparecer ali um fator 4. Então, de forma geral, quando a gente tiver P estágios, vai aparecer um 2P, e isso vai fazer com que cada vez mais energia seja retirada da faixa de interesse. E aqui uma tabelinha também do Oppenheimer comparando aí, né, para cada um dos valores de P, né, para cada um dos fatores de oversampling M, né, quantos bits ali poderiam ser economizados no quantizador.